tudo bom? Eu sou a Fabi Costa e hoje é dia de trazer novidades de Eudora aqui no canal. Bora pro vídeo? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Antes de apresentar aí os novos batons de Eudora, quero te convidar para te se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, também já deixar teu like e o teu comentário aqui nesse vídeo. Então, vamos lá para as novidades de Eudora. Eudora lançou batons mates. Então, trouxe eles para testar com vocês. E é aí uma campanha, né, do Dia do Batom, dia 25 de julho. E a Eudora trouxe, então, a Débora Seco aí para trazer essas novidades dos batons. Então, a novidade é o batom mate Supreme. Ele promete ultra conforto e longa duração. Só que a Eudora não especifica quanto tempo é essa longa duração, tá? Isso aí eles deixam aí a critério de cada pessoa que usar, e fala que o batom também foi aprovado por aí 80% dos consumidores, né, que tiveram a oportunidade de testar esses produtos, então, antes de serem lançados. Esses batons foram lançados, então, agora no ciclo 11, e eles estão com preço promocional por R$ 39,90, tá? Então, tu comprando esses batons, eles vão sair por R$ 30,90, o preço cheio deles depois vai ficar em R$ 55,99, preço aí de Eudora, né, gente? Então, ele promete aí uma super pigmentação e não ressecar os lábios e não craquelar. Então, essas são as principais promessas dos novos batons. Vem aí em 6 tons disponíveis, do tom mais claro até o tom mais escuro, começando aí com nude conforto, marrom precioso, fúcsia valioso, rosado suave, vermelho, ambar e bordô aveludado. Então, essas são as cores e a gente vai testar aqui junto, vamos usar eles. No decorrer do vídeo, vocês vão ver aí alguns updates, porque eu quero tentar ficar aí um tempinho com esses batons, porque a gente vê a questão, então, de durabilidade. Vou tirar o glossinho que eu tô aqui na boca pra gente começar a aplicar os batons e vocês verem os tons, tá? Pior que esse gloss tinha um pouquinho de brilho, que eu tava gravando pro shorts, e agora vai ficar uns glitterzinhos na minha boca. Mas relevem o glitter, tá, gente? Que eu não consegui tirar 100%. Mas os batons de Eudora são 100% mate, não tem brilho, tá? Então, vamos começar, então, pelo tom mais claro, que é o Nude Conforto. Então, essa é a embalagem deles. Eu achei super bonita. Vem a case, né? Vem nesse douradinho. Então, aqui a gente tem informações de cores. Aqui, mais informações sobre o batom. Então, fala que é o batom mate Supreme, batom líquido, acabamento mate, ultra confortável, alta cobertura e cor intensa com apenas uma camada, aplicador preciso que facilita. O que mais que eles falam? O batom líquido mate Supreme é um batom mate como você nunca viu, ultra cor pigmentada, de alta cobertura nos lábios, com acabamento ultra confortável, proporciona a sensação de não estar usando batom e ao mesmo tempo pigmenta intensamente os lábios durante o dia todo, sem borrar. Mate Supreme, o conforto que você nunca viu. Então, essas são as principais aí promessas que tu já encontra na embalagem, no cartucho, né, do produto. E aqui está o batom. A embalagem eu achei linda. Provavelmente esses dourados aqui vai dar uma descascada, né, e ao longo do uso, porque não tem como. A tampa também vem nesse dourado, bem bonito, e embalagem fosca, tá? Eu já testei, já apliquei este tom aqui, porque quando assim que chegou eu já queria usar ele, assim, aplicar, mas eu não consegui ficar o dia todo com ele, mas eu só testei ele na hora, esse tom aqui, que é o Nude Supremo, Nude Conforto, desculpa, é o Nude Conforto, e ele é diferente do batom da linha da Nina Secrets, tá? O batom da linha da Nina, ele é mais líquidozinho, esse aqui, ele é mais cremosinho, então eles têm a diferença aí sim em formulação. Então vamos lá aplicar ele, pra gente poder aplicar todos os 6 tons. Esse aqui é o tom que menos dá certo no meu tom de pele, tá, gente? Eles têm um cheirinho, tipo um cheirinho meio amentolado, tá? E é bem confortável de aplicar. Ó, esse é o tom que eu acho que dá menos certo na minha boca, mas quando eu tô maquiada, eu sinto que ele fica um tom legal, tá? Só vou tirar o excessinho aqui do cantinho. Um dos detalhes que a marca pede aí quando a gente aplica o batom, não ficar fazendo aquele movimento de flexionar o lábio um no outro e também deixar ele secar totalmente sem ficar movimentando muito os lábios. Eu tô aqui falando com vocês que eu tenho que explicar essas coisas,
Mas tentar ficar o máximo assim quietinha para esse batom secar, sem ficar formando os vincos e sem craquelar no lábio, tá? Então a gente tem que ficar, aplicou ele e deixar a boca paradinha um tempinho para ele secar. Então aqui eu já tô vendo que ele tá secando. Esse tom, eu senti que ele, nas partes mais escuras da minha boca, ó, que é o contorno do meu lábio, eu senti que eles precisavam um pouquinho mais de cobertura. Mas aonde a boca é um pouco mais clara, ele já pigmentou de primeira, tá? Então, um lábio um pouco mais escuro vai ter que aplicar mais de uma camada nele para esse tom vir totalmente na boca, tá? Então, aqui ele já tá secando, aqui tá um pouquinho molhadinho. Vou deixar secar totalmente e aí já mostro o tom sequinho pra vocês. Ó, o batom Nude Conforto fica assim na minha boca. Eu sinto que ele ainda vai secar um pouquinho mais, ó. Tá vendo que ele meio que cola um pouquinho, então acho que ele ainda vai secar um pouquinho. Também senti que ele marcou um pouco os vinquinhos, ó. Então ele deu uma marcadinha. E transferência. Ó, não tá transferindo nada. Vocês vão ver uns brilhinhos, mas é do gloss anterior, né? Como eu já tinha falado antes, tá? E depois de seco, eu achei que o tom fechou um pouquinho mais, tá? Então ficou mais natural nos meus lábios, ó. Então eu consigo usar tranquilamente agora com esse tom um pouquinho mais fechado, ó. Vendo que ele dá uma sentadinha, fecha um pouquinho mais. Então, o tom que eu tava com um pouquinho mais de medo que não ia conseguir usar, já sei que vou conseguir usar também, ó. Depois de seco, ele fecha um pouquinho esse tom. Não fica tão aberto que nem ele tava antes, tá? Então, gostei, achei um tom bonito. Conforme mais ele vai secando, mais ele vai perdendo um pouco essa coisa assim de ele ficar um pouco colantezinho, ó. Mais seco ele fica, menos eu sinto. E eu acho que quanto mais ele seca, ele vai ficando mais pertencente à boca. Ó, já não sinto, ele ainda tá assim marcadinho nas linhas, mas parece que ele vai se adaptando, assim, ficando mais realmente confortável no lábio, sabe? Achei bem interessante essa fórmula. E é um batom, realmente a gente não sente ele na boca. É como se não tivesse assim com nada na boca. Muito confortável mesmo, assim. Tô achando que a Eudora acertou nos batons. Então agora vamos aplicar o segundo tom. Eu acho que eu vou ir no rosado, que é o tom depois desse, eu acho que é o mais claro. Agora vamos de rosa suave. Eu vou fazer swatch, eu não fiz swatch do outro pra vocês. Vou ir fazendo swatch aqui também, pra gente ter essas cores, né, no swatch depois. Rosa suave. Na embalagem ele parece ser quase vermelho, né? Ó, ele vai mais para um vermelho do que para um rosa, ó. Eu achei esse tom mais para um vermelho, tá? Acho que para rosa. Ele é um pouco mais pigmentado, assim, de primeira, que o tom mais claro, e isso é normal acontecer nos batons. Os tons que tem a pigmentação mais claros, eles, na minha pele, eles pigmentam menos os batons. E conforme o tom vai subindo, né, vamos indo para tons mais escuros, a pigmentação vem mais fácil. Então aqui, já achei que ele pigmentou um pouquinho melhor. Sinto ele leve, um pouquinho, coisa assim, meio translúcido, talvez. Parece que eu enxergo um fundinho de boca aqui ainda, mas ele tá secando. Então vamos esperar secar para ver se ele vai fechar mais o tom também conforme o outro batom, tá? Esse tipo de vídeo é o mais chatinho que tem para gravar, gente, porque a gente tem que aplicar o batom, esperar secar, falar sobre o tom, depois vir aqui e depois retirar e aplicar outro. Então é um vídeo que é bem demorado. Mas enfim, ó, eu senti que ele fechou um pouco menos o tom, tá? Que o outro. Ele meio que permaneceu igual. Também não enxergo mais o translúcido que eu tava enxergando com ele meio molhado. Então quer dizer que o tom, ele se assenta legal assim nos lábios depois. E eu sinto assim que ele meio que entra em todos os vinquinhos que a gente tem na boca. Então ele meio que realmente no lábio, sabe? É um batom assim que... Por isso talvez que ele não craquele também, porque ele meio que se molda, assim, entra em todos os cantinhos, todas as linhazinhas da boca, então não tem como craquelar depois, né? Porque tem batom que a gente passa, ele meio que deixa a boca bem chapada, mas conforme tu vai falando, ele vai rachando exatamente por causa desses vinquinhos que a gente tem na boca. Então esse aqui, ele realmente encaixa super, assim, nas linhazinhas, nos vinquinhos que tu vai ter na boca. E aí, se tu não gosta desse efeito, assim, de marcar muito as linhas que tem nos lábios, aplica, então, um gloss
que tenha essa função de preencher a boca, né, os vinquinhos, e aí depois tu vem com batom, tá? Então, é uma ideia também. Então, esse aqui é o tom rosa, rosado suave, que na minha opinião não tem nada de rosa, né? Ele é mais um vermelho. Ó, também não tá transferindo. Pera aí. Que essa mão aqui eu tinha testado antes de secar totalmente, ó. Então, não está transferindo. O primeiro tom eu tirei muito fácil com essas toalhinhas aqui de remoção de maquiagem. Vamos ver esse, ó. Testar junto com vocês. Ele é um batom que sai fácil, ó. Esse vai manchar um pouquinho, porque tem mais pigmento. Mas ele é um batom que remove fácil a princípio. Mais um tom, agora é o marrom precioso. Que é o tom de batom que eu mais gosto, assim. Que são esses marrons quentes. Eu acho lindos. E até agora foi o mais fácil de aplicar, mais rápido também. Ai, que lindo. É o meu tom de batom, são esses tons assim, ó. Esperar secar e já mostro pra vocês ele seco. Voltando então com o batom seco agora, o marrom precioso. Ai, que lindo. Esse aqui, eu sempre digo, esses tons de batom são os meus tons de batons. Eu acho que combina muito comigo esse tom de batom. E esse aqui ainda não está 100%. Ele deu uma leve transferida, ó. Então, pelo que a gente tá notando, quanto mais escuros os tons, mais eles vão demorando pra secar, tá? Aqui eu já tô mais de 2 minutos aqui esperando secar e ele ainda deu uma leve transferidinha. Então, pelo visto, quanto mais escuro o tom, mais ele vai demorar pra secar, tá? Mas esse aqui até agora é o meu tom preferido, gente. É um tom assim neutrinho, do jeito que eu gosto. Agora a gente vai para um tom de rosa, que é o fúcsia valioso. Olha que lindo. Então, a gente vai aplicar. Esse aqui pra mim é o mais rosa, tá? O rosado mesmo, não tinha nada de rosa. Esse aqui é o único tom rosa mesmo. Então, vou tirar esse e já volto aplicando o tom de fúcsia. Vamos para o nosso quarto tom, que é o fúcsia. É um tom belíssimo. O legal desses batons é que eu não tô precisando voltar com o pincel na embalagem para construir a cor. Uma pegada só a gente consegue construir. Olha que lindo! Também tô gostando muito dos tons, eles não estão ficando assim frio demais ou quente demais. Eles estão uns tons assim mais neutros, sabe? Estão muito bonitos. Eu creio que os tons vão dar aí para muitos tons de pele, para muitas profundidades de pele também, intensidade de pele. Então são tons que vão encaixar em muitas pessoas, realmente. Então eu amei esta cor. Sabe quando tu quer um batom rosa, mas não quer aquele rosa escandaloso, aquele rosa muito frio ou muito claro, sabe? É um rosa lindo mesmo. Vou deixar secar e já volto para mostrar ele para vocês. O tomzinho depois de seco, tá? E assim fica o batom fúcsia depois de seco. E é aquilo, gente, quanto mais escuro vai ficando a cor, mais ele vai demorando para secar, tá? Esse aqui fiquei um tempinho aqui esperando secar esse tom. Então, aí está ele, ó. Ele tá transferindo um pouquinho ainda, ó. Então, ele ainda vai levar mais um tempinho pra secar totalmente. Mas esse aqui é o tom dele, ó. Lindo e realmente confortável. Assim, estou adorando os batons. Agora, a gente vai aplicar o vermelho âmbar, que é esse vermelho mais puro mesmo, né? Então, a gente vai aplicar ele aqui e já volto fazendo essa aplicação com vocês. Vamos agora para o vermelho âmbar, ó. Lindo! Esse já é um tom um tiquinho mais frio, tá? Mas mesmo assim ele tá lindo. E continua a questão de não precisar ficar pegando várias vezes aqui dentro pra cor pigmentar, tá? Ele já, com uma saidinha do pincel, já pigmenta. E olha que lindo esse tom de vermelho, gente. Belíssimo, né? Vamos lá para aquele esqueminha, esperar secar para mostrar o tom seco para vocês. E assim fica o vermelho âmbar depois de seco. Demorou também um tempinho a mais, né, para secar. E eu tô sentindo ele transferindo, ó. Ele ainda está transferindo, acho que eu fiquei uns 5 minutos aqui para mais, esperando secar e ele ainda tá transferindo. Ó, transfere mesmo. Então, esse vai demorar bastante para secar mesmo, assim, ó. Mas é uma transferência, como posso dizer assim, aceitável, tá? Dá pra suportar esse pouquinho de transferência que ele dá.
Não sinto que ele saia a cor quando ele transfere esse pouquinho, como se fosse só aquela camadinha mais umidinha mesmo, ó. E agora o batom tá bem bonito. E eu adorei essa cor, é uma cor também muito bonita. É um vermelho um pouco mais fechado e um pouco mais frio, tá? Mas, mesmo assim, eu achei linda essa cor. Então, agora a gente vai para o último tom, que é o Bordeaux Aveludado, ó. Então, a gente já vai aplicar ele aqui e mostrar pra vocês a cor dele nos lábios, tá bom? E só um detalhe, todos os tons estão saindo só com a toalhinha, tá? Sem aplicar água micelar, nenhum demaquilante. Eles estão saindo só com a toalhinha. Aí, pra neutralizar de novo a boca, eu venho dando batidinhas aqui com esponjinha. A gente consegue apagar bem o tom anterior, ó. Então, eles são fáceis de remover, tá? Vamos lá para o nosso último tom, Bordeaux Aveludado. Esse aqui, ele parece ser um pouquinho mais líquido que os outros. Ele não é tão cremosão, tá? Lindo! Olha, mas ó, eu tinha gostado do marrom, mas esse aqui tá perfeita essa cor. Esse aqui vai ser o tom que a gente vai testar a durabilidade, tá? Que é o tom mais escuro. Então, com ele que eu vou tentar ficar algumas horas aí do dia pra gente testar a questão de durabilidade. Agora, eu vou esperar secar, né? Pra gente ver a questão do transferência dele e também como é que ele fica depois de sequinho nos lábios, tá bom? Então, temos aqui o Bordeaux Aveludado já mais para seco, acho que não. Ele ainda tá transferindo um pouquinho, ó, tipo vermelho, bem pouquinho, mas ainda está transferindo. Mas o tom fica lindo, lindo depois de seco. Olha só, é um tom assim, ó. Se eu não me engano, é esse o tom que a Débora Seco usa na campanha. Ele é muito, muito bonito. E aqui tá o swatch, então, de todos os tons, começando pelo mais clarinho, né? Que é o nude. Eu tô olhando pra baixo que eu tô lendo aqui, tá, gente? Nude Conforto. Ele é um nude mais rosado mesmo, ó, com esse fundo mais frio e mais rosado. Aí a gente tem, então, o Rosado Suave, que ele é um tom, assim, mais vermelho melancia, sabe? Mas ele não chega a ser tão, assim, nesse sentido. Ai, é um tom, assim, não diria rosa, em lugar nenhum. Mas é um vermelho mais nessa questão, assim, melancia. Aí a gente tem o marrom. Cadê ele aqui? Marrom Precioso, que é esse tom de marronzinho mais aquecido, que eu gosto muito, mas veja que todos eles ficam mais neutros, né? Eles não vão nem tão pro frio, nem tão pro quente, eles meio que ficam no meio termo ali. Aí a gente tem o Fúcsia Valioso, que é o mais rosa de todos, o Vermelho Ambar, que na minha opinião é um tom de vermelho mais puxado pro frio, mas também não é um frio puro. E aí temos o Bordeaux Aveludado, que também vai mais puxado pro frio, mas também não chega a ser um tom de frio puro, assim, aquele frio. Todos eles acabam ficando mais pro neutro, realmente, né? Então, esses aqui são 6 tons. Eu gostei muito, achei lindos os tons dos batons. Gostei da fórmula, tá? Achei uma fórmula realmente muito confortável, muito fácil de aplicar. O tom que eu senti que eu precisaria aplicar mais uma camada foi o tom nude, que é o tom mais clarinho. Depois dele, eu senti que eles não precisam, assim. Talvez o rosado também, né? Precisava de mais uma camada, assim, pra ficar mais legal no lábio. Mas depois os outros 4 tons não senti necessidade de ficar pegando mais. Eu também, esse daqui, quando eu apliquei só uma camada, pra vocês verem eles com uma camada, né? Mas talvez com 2 camadas ele ficaria a cor mais fechadinha, mais bonita no meu lábio, que é um lábio um pouco mais escuro. Outros tons de lábios, talvez não precisa dessa segunda camada, nesses 2 tons mais clarinhos, mais claros, que, né, não são tão claros. Mas enfim, eu gostei muito dos batons, achei os tons bonitos, gostei muito da campanha, achei a campanha super linda desses batons e tão muito bonitos. E o preço tá bom, tá, gente? R$ 39,90, achei o preço legal, o preço tá bom dos batons. Para quem é revendedor, ele estava mais barato ainda, tá? Eu paguei R$19,90 cada batom, então para mim valeu muito a pena esses batons. E são tons, assim, que eu vou usar todos, tá? Não vou perder nenhum desses batons aqui, vou conseguir usar todos. Eu acho que a Eudora tá conseguindo trazer tons, cores que dão para mais tons de pele. A Eudora tinha um defeito, assim, na minha opinião, que eles traziam muito produto para pele clara, tá? Para pele branca mesmo. Eles não tinham esse olhar, assim, para outros tons de pele tão aprofundado. E agora eu acho que eles estão mudando
um pouco essa política deles aí de trazer maquiagem para todo mundo realmente, né? Então são maquiagens que funcionam realmente para outros tons de pele também, não só peles claras. Então acho que a Eudora tá melhorando muito nessas questões e essa linha aqui, essa coleção de batons é um reflexo disso. Então tons muito bonitos que vão dar aí para praticamente todos os tons de pele realmente. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Me conta se vocês já conheciam essa coleção de batons aí da Eudora, se vocês gostaram dos tons, me contem tudo aí, qual foi o teu tom preferido também. Eu fiquei muito em dúvida entre o marrom precioso e o bordô aveludado. Para mim foram os tons mais bonitos aqui dessa coleção, pelo menos no meu tom de pele, foram os 2 tons que eu mais gostei. Mas me contem na opinião de vocês, quais tons vocês gostaram mais. Se tu já conhece esses batons, já comprou, já usou, me deixa aí também qual foi o tom escolhido por ti, né? Qual foi o tom que tu adquiriu ou os tons, né? Então, quero muito saber também a opinião de vocês. E vou deixar vocês aí com mais um pedacinho de vídeo, que vai ser os updates aí desse batom ao longo do dia, das horas que eu vou ficar aqui com ele, para saber a questão de durabilidade, tá bom? Então, no finalzinho aí vocês vão ver já eu com outra roupa, talvez até sem maquiagem, mas enfim, só para trazer então essa questão da durabilidade também aqui nesse vídeo, tá bom? Então, eu saio daqui agora, mas eu do futuro volto aí para finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Até mais. Trazendo o update então do batom de Eudora, ele transfere, tá, gente? Ó, tomando aqui um chocolate quente, ele tá transferindo na caneca. Então, só que eu não sinto que ele tá saindo assim da boca ainda, tá? Isso aqui, eu acabei de gravar o vídeo pra vocês e já tô trazendo esse update, então ele tá transferindo na canequinha aqui, tá? Vou trazer mais ainda ao decorrer desse vídeo, mais updates. Mais um feedback aqui do batom, e eu já tô algumas horas com ele. Eu não sei exatamente quanto tempo eu tô com ele, mas eu vou deixar aí pra vocês o tempo certinho. Acabei de comer, gente, comi uma massinha ali, e assim, ó, o batom ainda está aqui, e depois de um tempo ele parou de transferir, tá? Ele não tava mais transferindo. Agora que eu comi, eu não sei, ó, não tá transferindo mais, realmente, ó. Então, o batom, depois de um tempo, ele demora bem, assim, pra secar totalmente, foi o que eu senti, assim, ele leva mais de 10 minutos. Com certeza para secar totalmente. Então, ele leva mais de 10 minutos para secar totalmente nos lábios. E depois que seca, ele realmente não sai mais. E a gente praticamente não sente que está com batom, tá? Então, assim, e eu tô usando o tom mais escuro, que nem eu disse pra vocês, ó. Eu comi, ele não saiu aqui no centro, ó. Tá vendo? Então, é um batom de excelente qualidade mesmo. Assim, ó, eu adorei esse batom de Eudora. As cores estão lindas, o acabamento nele na boca está lindo, ele tá realmente confortável e realmente de longa duração. Só tem que ter aquele cuidadinho, né? Ele vai demorar um pouquinho para secar, então tem que passar ele, não ficar flexionando os lábios, não ficar também falando muito, fazendo muitas expressões com a boca, que é para ele secar direitinho na boca, assentar. E depois também eu senti que ele marca muito menos as linhas, ó, com o tempo, ó. Ele meio que vai assentando realmente no lábio e aí deixa de marcar tanto as linhas, como assim, quando a gente recém aplica, parece que ele entra em todos os vinquinhos, em todas as marquinhas que a gente tem na boca. E aí parece que ele vai ficar daquele jeito assim bem marcado, mas não, depois ele assenta super nos lábios e fica super bonito, bem natural, bem bonito. Eu achei maravilhosa essa fórmula de batom. Ela tá assim diferente dos batons da Nina. Como eu falei pra vocês, o da Nina é um pouquinho mais líquido, é bem mais líquido. E o da Nina, ele, alguns tons, eu sinto que precisa assim de mais aplicação, né, pra cobrir. Mas o da Nina também dura super, é uma fórmula muito boa também. Mas aqui tá perfeito, perfeito. Se não podem comprar assim, ó, sem medo, que tá um batom muito bacana, muito legal. Então, já aproveitando, vamos encerrar o vídeo por aqui. Me deixem aí nos comentários se vocês já conheciam esse batom, se não conhecem,
Deixem aí também na avaliação de vocês, o que vocês acharam aqui pela resenha. Aproveitem também, deixa teu like, deixa teu comentário, e, se possível, compartilhe esse vídeo aí nas tuas redes sociais, que vai me ajudar muito a alcançar mais pessoas também por aqui, tá bom? Então por hoje a gente fica por aqui, beijos e até a próxima!